Em 2001, nós fomos apresentados a um filme que iria se transformar em uma das maiores franquias de ação e de sucesso de todos os tempos, praticamente. Velozes e Furiosos entra em cartaz e traz aí uma excelente química entre os atores Vin Diesel e Paul Walker. Em 2013, Paul Walker falece, morre em um trágico acidente de carro e a franquia estava em franca ascensão, estava subindo. Mas que importância a morte de Paul Walker tem para esta franquia? Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta em nosso canal com mais um vídeo e dessa feita tanto quanto um vídeo diferente. Recentemente saiu a notícia aí da continuação da saga do Velozes e Furiosos e com a notícia, de um certo modo até curiosa, se a gente pode expressar assim, que o Paul Walker iria aparecer no último filme da franquia. Por isso que a gente vai hoje falar a respeito disso. A presença de Paul Walker na franquia Velozes e Furiosos. Para que a gente possa chegar a essa definição, a esse comentário, preciso fazer uma pequena recapitulação em termos de faturamento da franquia como um todo, né? Como nós dissemos, em 2001 o filme foi lançado e foi um grande sucesso, mostrando aí a excelente química entre Vin Diesel e Paul Walker. O filme faturou algo em torno de 208 milhões de dólares. Já em 2003 tivemos uma segunda parte, Mais Velozes e Mais Furiosos, desta vez sem Vin Diesel, que estava muito estrela, achava que não vai dar certo, não vou querer, tarará, tarará, ficou dando uma de gostosinho, né? E aí tivemos a introdução do personagem de Therese Gibson ao lado de Paul Walker. O filme foi lançado e faturou nada mais nada menos que 236 milhões de dólares, provando aí que mesmo sem Vin Diesel, a franquia estaria bem, obrigado, tá? Então não teria problema nenhum continuar sem o astro, entre aspas. Depois nós tivemos aí Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. O terceiro filme foi lançado em 2006 e é considerado o mais fraco da franquia, faturando algo em torno de 158 milhões de dólares. Vale ressaltar que até agora esses filmes estão tendo um faturamento, aliás, um orçamento entre 30 a 50 milhões de dólares, então é um valor consideravelmente razoável. E algumas bilheterias podem ser até consideradas um tanto quanto fracas, mas mesmo assim, com o terceiro filme Desafio em Tóquio, a gente tem a presença no finalzinho do filme de Vin Diesel, prometendo aí retornar à franquia e tentar dar um novo fôlego. E aí o que acontece? Temos aí o quarto filme da franquia, e desta vez ele é lançado em 2009 e tem a presença justamente do Paul Walker com o Vin Diesel, e o filme fatura nada mais nada menos que 360 milhões de dólares. Pois é, um faturamento até relativamente bom. Em 2011, nós temos o quinto filme da franquia, novamente com a dupla fantástica, e o faturamento sobe para 625 milhões de dólares. Então a gente percebe que os dois, além da excelente química, são produtos que dão dinheiro, os dois são rentáveis. A franquia não poderia mais ficar, aparentemente, sem os dois seus principais protagonistas. E Vin Diesel, sempre de olho nisso, procura massificar mais ainda essa irmandade, essa questão da família dentro da própria franquia e transforma isso também na realidade da produção com todos os atores que fazem parte do elenco. A partir daí, a franquia começa a crescer de uma forma exponencial. E aí nós temos o que? Nós temos um sexto filme que é lançado em 2013 e ele fatura a bagatela de 788 milhões, aí já colocando a franquia Velozes e Furiosos no patamar de uma franquia de sucesso garantido. Só que nesse período o que acontece? Acontece um acidente onde o Paul Walker infelizmente morre. Ele já tinha gravado algumas cenas para Velozes e Furiosos 7 e Vin Diesel não queria perder essa oportunidade. E ele toma uma decisão de manter a personagem de Paul Walker, ou O'Brien, dentro da franquia. E aí vem praticamente, entre aspas, me perdoe até o que eu vou dizer, o pulo do gato. Por quê? Porque nós temos o lançamento do sétimo filme da franquia, que aconteceu justamente no ano 2015 e faturou mais de 1 bilhão e 500 mil dólares. Vale deixar claro também que esse faturamento
A gente está fazendo uma análise baseada justamente em fatos. Quando isso acontece, isso é o ponto de vista do Edson, tá? Aqui eu vou começar a fazer minhas teorias de conspirações. Vin Diesel percebeu que ele e o Paul Walker deveriam permanecer juntos para gravar mais alguns vídeos, mais alguns filmes, mas como se o ator faleceu. Ele tem uma ideia sagaz de aparentemente dizer que ele se aposentou e que não estaria mais participando das missões, entre aspas, que a equipe, a família de Toretto estaria fazendo nos filmes. E ele é afastado praticamente. Tem aquela cena belíssima, né, no final, onde os dois aparelhos se despedem, um carro do lado do outro e Paul Walker, né, o O'Brien vai para uma pista, Toretto vai para outro, se despediram, mas ele não morreu. Então isso mantém o sinal de que a qualquer momento ele poderia reaparecer, mas o cara morreu. Só que Vin Diesel não quer aceitar isso, não aceita isso e continua insistindo na presença do personagem O'Brien dentro da franquia. E aí ele casa com a Letty, tem o filho e batiza o filho com o nome de O'Brien, né? Bom, é uma homenagem a um amigo? Mas o amigo não morreu. Isso aí eu estou pegando um pensamento do meu grande amigo, o Carlos Henrique, nosso querido Carlão, que lançou esse comentário no nosso grupo. Olha, poxa, nada contra, mas se você quer prestar uma homenagem póstuma, batiza o garoto, já que o personagem não morreu na franquia, mas batiza o garoto com o nome do ator, Paul Walker. Aí seria mais bonito, mais interessante, mais envolvente até, e seria uma lembrança constante da presença do ator. Né? E não teria aquela coisa de que, porque ele morreu e foi feita uma homenagem. Não, você batiza com o nome quando quando a pessoa faleceu. Mas até aí, tá tudo certo? Não sei. Bom, e a franquia, né, começa a ter um fôlego maior, faturou mais de 1 bilhão e 500 mil dólares no sétimo filme, e tivemos aí um oitavo filme, sim, com certeza, lançado em 2017, e fatura também mais de 1 bilhão e 200 mil dólares. A franquia está no seu auge, a franquia está no seu patamar de sucesso. Paralelo a isso, nós também temos uma grata surpresa, porque em 2019 também é lançado o spin-off de Hobbs e Shaw, que tivemos a introdução dos personagens desses grandes brutamontes do cinema, né? O nosso querido Jason Statham e também do The Rock. Dwayne Johnson aparece na franquia com um novo, dando mais fôlego ainda, dando uma revitalização na própria história, e o seu personagem cai na graça do público. E aí eles se transformam, saem da franquia aparentemente e vão fazer o spin-off. Isso aí causa um pequeno desgaste entre Vin Diesel e o próprio The Rock. Eles terminam se afastando, e vida que segue. Mas, apesar de tudo, o filme fatura muito bem, fatura mais de 750 bilhões de dólares, provando que Velozes e Furiosos pode viver sem Paul Walker e sem Vin Diesel. A dupla feita por Statham e pelo The Rock é sucesso garantido. Só não sabemos se vai ter uma segunda continuação, segunda parte desse filme. Mas o que acontece, né? Nem só de grandes bilheterias pode viver uma franquia. Em 2021 é lançado Velozes e Furiosos 9, e aí tem um faturamento de 726 milhões de dólares. Nós temos aí já uma pequena queda nesse aspecto. Em 2023 é lançado Velozes e Furiosos 10, e aí é introduzido o vilão interpretado pelo nosso querido Jason Momoa, o eterno Aquaman, e o filme fatura mais de 700 bilhões de dólares com um orçamento de 300 milhões. É ligado um sinal de alerta. Por quê? Porque a partir desse momento, o estúdio não conseguiu ter um lucro aproximado. 300 milhões de dólares de orçamento é um orçamento muito alto. Aonde eu quero chegar para fechar o nosso bate-papo? Quando esse sinal de alerta é feito, a previsão é que o próximo filme, para fechar a segunda parte do 10º filme, deverá ser lançado no ano que vem. Fica aqui a nossa observação. A notícia que saiu é que Vin Diesel quer a presença de Paul Walker e mais uma vez vão utilizar os seus irmãos que foram utilizados no filme 7 para dar continuidade à franquia. Ao longo entre o 7º, o 8º e o 9º filme, sempre a presença do O'Brien era citada, mas ele nunca aparecia. Supostamente ele ia aparecer num jantar, aliás, num almoço, e quando o carro azul dele aparece, a gente não sabe se é ele ou não que iria aparecer, fica a incógnita. Aparentemente como se ele estivesse presente ali. Não sabemos dizer o que foi que aconteceu. E sempre a figura dele, a personagem dele não aparece. Mas agora, fechando essa fantástica franquia, Vin Diesel promete a presença de
Paul Walker, no caso do personagem O'Brien, interpretado pelos irmãos de Paul Walker. Eu particularmente não gosto muito dessa ideia, para mim isso é muito macabro, para mim isso é muito forte e até desnecessário. No 7º filme, o Paul Walker tem uma briga fantástica com o ator Tony Jaa. Inclusive, é um cara que tem muito carisma e, lamentavelmente, por não falar direito inglês, o Tony Jaa perdeu espaço na questão de participar de filmes de ação. Lamentavelmente, né? Mas, enfim, vida que segue também. E aí, qual seria a ideia? Isso também estava conversando, eu e o nosso querido Carlão. Pô, bicho, aproveitava esse grande vilão, que é um grande oponente do O'Brien. Eles brigam muito, existem 2 cenas de briga dos dois logo na abertura do filme, né? No começo do filme. É uma porradaria completa, o O'Brien quase, literalmente apanha, vamos dizer assim, até que ele consegue se escapar dessa questão aí. E nesse escapar, a gente fica em aberto porque há uma segunda luta entre os dois, e é aí que o personagem O'Brien consegue eliminar o personagem do Tony Jaa. Beleza, maravilha. Qual seria a ideia? Poxa, se o personagem não vai mais continuar na franquia, dá um fim. Por quê? Porque o ator faleceu. Você tem 2 opções. Ou você substitui, coloca um dublê no lugar do ator, como já aconteceu em filmes, como já aconteceu também em novelas brasileiras e até mesmo em produções norte-americanas, onde o ator é simplesmente substituído. E você mantém o ritmo nesse sentido. Mas o próprio Vin Diesel não quer, não admite isso. Ele quer permanecer com o estigma da presença de Paul Walker. E eu acho que aí é que está o erro dele. Ele poderia aproveitar, já que temos um 7º filme, vilão à altura, que consegue literalmente dar uma surra boa no O'Brien, ele poderia ter matado o O'Brien e ser o ponto principal para aí alavancar uma vingança de Toretto atrás do vilão que matou o seu amigo O'Brien. Ideia também que o nosso querido Carlão, crédito aqui vai para você, viu, Carlão? É uma ideia muito interessante. Poxa, aproveita esse mote e elimina, né, de uma vez por todas, essa questão da presença da personagem, porque ele morreu, vamos dizer assim, em plena ação, e nessa ação, caramba, ele não teve como eliminar o seu planeta por ser mais forte, mais veloz, mais rápido, aí tem, né, Velozes e Furiosos, e enfim, você consegue eliminar esse problema. Ou, como eu disse, né, você faz isso, 2 opções, você substitui por um dublê, no caso um outro ator que continua sendo o O'Brien, ou você elimina matando a personagem e faz com que a vingança seja o mote para que Dominique Toretto vá atrás da sua vingança. São ideias que poderiam dar certo com toda certeza, mas você manter a imagem, a presença desse personagem, eu particularmente não concordo. Isso é um absurdo. O ator morreu. Você vai utilizar novamente os irmãos do cara. Qual vai ser o sentimento que os irmãos vão ter? Qual vai ser o comportamento dos irmãos em representar novamente o irmão que faleceu? Eu acho que Vin Diesel, quando percebeu que Velozes e Furiosos 7 atingiu 1 bilhão, o 8º também atingiu 1 bilhão, ele começou a ter sede de ganhar mais dinheiro. E percebe que com a presença do personagem O'Brien, ele vai faturar mais. Me perdoem, tá? É só um pensamento do Edson. Mas eu acho que esse tipo de comportamento é o que pode estar passando na cabeça do próprio Vin Diesel. Para ele continuar desse jeito, porque não tem lógica, não há necessidade. Ou você elimina aquele personagem, até porque o ator morreu, ou você troca por um outro ator que vai interpretar esse mesmo personagem. Qual o problema? Ah, porque é uma homenagem, porque o cara é o meu amigo. Ok, cara, mas infelizmente o ator morreu. Ou você substitui ou dá um fim ao personagem. Mas manter, e aí você tem o 7, o 8, o 9 filme, o 10º filme, simplesmente por simulações aparentes de que o personagem está presente. Como? Se você não vê, você não ouve a fala dele, você não percebe nada. Evidentemente, com a tecnologia de hoje que temos com relação à inteligência artificial, tudo pode ser mais, entre aspas, atrativo. Mas eu acho uma ideia mórbida. Você apresentar a personagem O'Brien, ressuscitar, entre aspas, nem que seja digitalmente, a presença do próprio Paul Walker nessa franquia que, para mim, ela não se mantém, ela não está tendo um bom resultado. Poxa, cara, não faz isso. Respeita a memória do ator que faleceu. Então ele promete fazer isso, trazer de volta a personagem e fechar com chave de ouro. Se vai dar certo, eu não sei. Mas e você? O que é que acha disso? Concorda com essa atitude? Concorda com as ideias de que poderia ter sido substituído por outro ator ou que deveria ter literalmente assassinado o personagem para poder dar continuidade à história e aí tornar-se uma vingança? Bom, coloca aqui embaixo os seus comentários e não se esquece de ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo, deixar o teu joinha, o teu like, isso é muito importante, deixa o teu comentário, principalmente o teu comentário, quero saber de você o que você acha dessa ideia.
e de trazer de volta a presença do Paul Walker através do seu personagem O'Brien, né? Deixa aqui embaixo seus comentários, isso vai ajudar muito o nosso canal. Lembrando sempre que o algoritmo vai reconhecer que esse vídeo tem relevância e vai mandar para outras pessoas. E você, ó, também manda esse vídeo para quem gosta de Velozes e Furiosos. Combinado então? Nos vemos com certeza no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço. Bye, bye. Sou Logial, filhas em pra você.